Então, pessoal, a gente vai fazer aqui a correção das 3 questões que a gente teve no simulado, tá? Eu já esperava que essa questão 1, que é que está na tela de vocês aí, fosse a questão mais complicada um pouquinho, porque é a questão que a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça, né? Além de colocar para funcionar aqueles conceitos de memória sobre endereçamento, a gente precisa entender como que essa porta lógica vai funcionar no nosso mapeamento, no nosso, na nossa habilitação de memória, né? Porque aquela entrada CS ali é uma entrada de habilitação. Tá joia? Então, eu vou ler o enunciado aqui para vocês. Imagem de seguir representa um chip de memória. A entrada CS é uma entrada de habilitação. Portanto, a memória só pode ser acessada quando CS igual a 1. Então, eu dei bem mastigado para vocês, né? Ou seja, o meu objetivo é que na saída daquela porta lógica ali, eu tenha a saída 1, né? Só um segundinho. Baby chegando aí também. Ellen. Então, o meu objetivo é que eu tenha 1 nessa saída. Qual que é essa porta que a gente tem aí? Isso é uma porta lógica que é qual? Uma Indy? Isso aqui é uma porta AND, né? Então, a porta AND funciona de modo que a gente só vai ter nível alto na saída se todas as entradas tiverem nível alto. O que a gente precisa dessa porta AND para ela ter nível alto? Aqueles endereços lá, ó. A10, A11, A12, A13. De A10 até A15, a gente vai ter que definir bits de modo que a gente tenha o end desses bits como 1, né? Só que a gente tem um detalhezinho. Alguns desses bits, eles estão negados, né? Por exemplo, o A10, o A15 e o A12. Eles são negados. Então, a negação me diz que é o inverso, né? Então, o bit A10, eu preciso que seja 0, concordam? Sim. Da mesma forma que os bits A15 e A12, tá? Vou colocar mais pertinho aqui para a gente tentar não fazer confusão. Os outros bits que a gente não tem a negação, a gente pode simplesmente... A gente pode não, né? A gente precisa simplesmente que a entrada seja de nível alto, né? Então, a gente vai ter o A13 e o A14 em nível alto. Concordam que só vai funcionar com essa entrada para os bits de A10? Ou seja, o bit de habilitação que liga a memória só vai estar habilitado quando a gente tiver dos bits de A10, desculpa, de A10 até A15, exatamente essa configuração. É isso? Então, eu vou escrever aqui, ó, que é a nossa configuração 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. E os outros bits
eles podem ser tanto 1 quanto 0, né? Então, a gente vai conseguir mapear no menor valor, quando eles são todos 0, e no maior valor, quando eles são todos 1. Então, esses daqui são os meus bits de A0 até A9, né? Os meus 10 primeiros bits ali, tá? Fazendo essa conversão de binário para hexadecimal, como que a gente faz essa conversão? Como a gente faz uma conversão de binário para hexadecimal? Ninguém responde, ó. Ô, Lucas, eu dei uma esquecida aí. Isso tem de uma vez sim, tem que olhar no caderno para lembrar. Lembrando lá, ó, conversão de binário para hexadecimal, a gente vai pegar de 4 em 4 bits, né? E a gente vai fazer uma associação de 0 a 15. Então, meus primeiros 4 bits aqui, eu vou até separar de 4 em 4. Deixa eu até aumentar essa letra aqui para ficar mais claro. Então, meus primeiros 4 bits aqui, eu posso escrever como um único caractere hexadecimal. 4 zeros, ele é 0. Segundo aqui, 4 zeros significa que é 0. O terceiro aqui, quanto que vale isso? Se a gente converter para decimal. 8, né? Número 8 a gente tem definido lá em hexadecimal também. E por fim, quanto que vale isso daqui em decimal? 6. Então a gente tem a palavra 6.800, só que em hexadecimal, né? E a gente vai fazer a mesma análise para o endereço máximo. Vamos separar aqui 4 em 4 bits. Os meus dois primeiros aqui, conjuntos de bits, né, vão ser os mesmos de cima. Ou seja, 68. Mas os meus dois conjuntos de bits do final, 1 em decimal equivale a 15. O 15 em hexadecimal é F. E o último conjunto, mesma coisa. Então, a gente consegue uma posição mínima de memória igual a 6800H e uma posição máxima. Desculpa, pessoal, peraí. Aí não é 8 não, no segundo. Peraí, que eu copiei errado isso daqui, né? É 01110. 01110. É, né? Porque eu não fiz análise aqui, né? É, Falei que era igual, mas não é igual, né? vai ser Observe 9. que esse segundo conjunto aqui não é igual, né? Esse daqui é 8, mas esse daqui vale quanto? 9. Segundo conjunto ali é 9, né? E o FF, ok. Então a gente vai conseguir mapear de 68.000 em hexadecimal até 69 FF em hexadecimal, né? Então a resposta, do jeito que está a configuração aqui, é a segunda. Para vocês, eu acho que
o sistema misturava lá, então não tinha uma alternativa única correta. Tudo bem? Beleza? Deu para entender? Deu para entender, turma? Deu. Deu. Beleza. Segunda questão aqui é uma questão mais teórica, né? As outras duas foram questões mais teóricas. O processo de buscar instruções da memória é um dos grandes gargalos na velocidade de execução da instrução. Então, uma das estratégias para a gente amenizar esse problema é a ideia de pipeline. O que é o pipeline? Primeira alternativa diz aí, armazenar todas as instruções em registradores de cache L2. A gente não trabalhou nada de memória cache para otimizar processos, né? Buscas de instruções, agilizar essas situações. Então, não, isso não é pipeline. Decodificar as instruções em linguagens de máquina. A gente decodificou alguma instrução em linguagem de máquina? A gente escreveu alguma instrução em zeros e uns? Não. Também não faz sentido, né? Salvar um conjunto de instruções em um disco local de fácil acesso. Você vai Não. salvar um conjunto de instruções em um disco local de um microcontrolador, sendo que o microcontrolador tem memória reduzida, a gente vai conseguir um disco local para ele? Também não faz sentido nenhum, né? Então a letra D aqui é a única que faz sentido e ela define, basicamente, o que é a nossa ideia de pipeline, né? Que é a gente dividir a execução da instrução em algumas partes e a gente fazer essa execução simultânea, né? Lembrando lá do nosso processo de lavagem e secagem de roupas. Tá? E por fim, terceira e última questão, uma questão em que eu faço algumas afirmações sobre o PIC. Eu pergunto qual delas é a correta. Então, primeira alternativa aí diz que são controladores que utilizam um conjunto de instruções de arquitetura CISC e compreendem arquiteturas de até 64 bits. Onde está o erro aqui? CISC. É o RISC que ele trabalha. A nossa configuração de um PIC é a arquitetura RISC, né? Conjunto reduzido de instruções. Tá? Letra B. Família de microcontroladores PIC de 8 bits utiliza conjunto de instruções de arquitetura CISC e RISC. Mais uma vez, né? A gente não tem arquitetura CISC dentro de um PIC. Letra C. São controladores que possuem uma unidade de processamento central, uma memória programável somente para leitura, memória de acesso aleatório e interface de entrada e saída para controlar diversos dispositivos externos. Tem alguma coisa errada aí? Não. Então, vou colocar o nosso smile sorrindo ali, que representa que aquela é a correta. Só para a gente finalizar, a letra D estão disponíveis em uma restrita gama de modelos de no máximo 8 pinos, pinagem máxima de PIC 8. A gente está trabalhando aí com um dos mais simples, né? Não dos mais simples, mas da família 16, que ainda é uma das famílias de entrada, que de cara a gente já viu que só pinos de I/O a gente tem 16, né? 8 para cada porte A, porte B, fora os outros pinos de habilitação e configuração. Então, não é uma restrita gama de modelos de no máximo 8 pinos. Além disso, a gente não tem uma restrita gama, né? Tem uma infinidade de microcontroladores PIC. Infinidade não, porque são contáveis.
mas são centenas de configurações de microcontroladores PIC. Tá? Então, resposta correta, a nossa letra C. Perfeito? Tranquilo as 3 questões do nosso simulado? Uhum. No caso A1, ali que foi minha puxada. Acho que eu errei ela. A 1 era mais complicadinha porque envolvia alguns outros conceitos além de só da memória, né? Uhum. E a minha, eu acho que essa aí era a 2. Tanto as perguntas quanto a ordem das alternativas eram embaralhadas, tá? Aí, para cada um apareceu uma coisa diferente. Então, pessoal, a gente finalizamos a correção do simulado.